boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão esse vídeo. Eu sou Grilo Falante, para quem não sabe, ou Nicolas Catalani Zamboni, que vos se preferir. E, caso não saiba, esta é uma live feita no Facebook e também no Instagram. Bom, o objetivo dessas lives é falar sobre a história da capoeira, contextualizada aí na história do Brasil, ou se preferir o inverso, eu prefiro o inverso, né? Nos últimos vídeos, né, a gente tem falado sobre a questão da abolição, tem começado a falar, né? Tava um tempo sem fazer, porque enfim, estava de férias, né? Então, não lembro exatamente o que está aí nos vídeos passados. Eu sei que o antepenúltimo... Antepenúltimo? O antepenúltimo deve ter sido sobre a revolta sobre a carta dos prisioneiros da Casa de Correção, né, escrita diretamente para o imperador Dom Pedro II, se minha memória não falha, Dom Pedro II, né, em que abordam os vários problemas da prisão, né, e decidi começar esses vídeos falando da questão da abolicionista justamente com esse, né, eu tenho 95% de certeza que eu falei já isso nesse vídeo, né? Porque a abolição da escravatura, ela mais do que uma articulação da elite, né? Mais do que a articulação de um bando de gente branca humanitária, né? Ela foi uma luta do povo, né? E essa história da Carta dos Presos, da Casa de Correção, ela acaba tendo uma relação com isso, porque é justamente a articulação das pessoas lutando em prol da sua própria situação, né? E depois disso a gente conversou sobre e também tem a ver com uma mudança da mentalidade de como ir atrás dos seus direitos, né? Afinal de contas, como a gente vai ver a partir desse momento, né, depois de tantos fracassos de rebeliões de escravos, não que elas tenham parado, né, mas começou a se pensar em outras formas para conseguir a liberdade, né? E aí que a gente tem, por exemplo, as eleições de 1872, eleições de estreia não só da Malta Flor da Gente, mas dos capoeiras como participantes de uma eleição, né? E nos últimos 2 vídeos, né, a gente falou sobre a Lei Eusébio de Queiroz, né? No caso, no penúltimo vídeo, foi a lei antes da Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico negreiro e que foi lei para inglês ver, né? Inclusive é daí que vem essa expressão para inglês ver, é dessa lei de 1845, se não me falha a memória, e depois a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, né? E eu falei que no vídeo de hoje o tema iria ser a próxima lei abolicionista, né? Que eu achava que seria os sexagenários ou o ventre livre, né? Eu vi que ventre livre vem primeiro que a dos sexagenários, mas por algum motivo eu sempre troco, né? Mas enfim, mas no vídeo de hoje a gente não vai falar disso. No vídeo de hoje a gente vai falar daquilo que realmente importa, né? Qual que é a relação da capoeira com a Lei Eusébio de Queiroz, né? Porque, enfim, o objetivo disso é falar sobre a capoeira e na história do Brasil, né? Onde é que a história do Brasil se encaixa na história maior que a história da capoeira, porque a capoeira é grandiosa demais para caber na história de um único lugar. O primeiro ponto, né? Na verdade, eu vou esperar um pouquinho para dar 5 minutos e para as pessoas entrarem, porque afinal de contas é uma live, né? Apesar de que eu não tenho mais nada para dizer, então eu vou começar agora mesmo, né? Primeiro ponto é que é aquilo que é óbvio, né? A capoeira, né? Ela é uma luta de escravos, né? Uma luta criada por escravos. Então seria muito bizarro, mas assim, muito bizarro mesmo, se fosse possível de falar da história da capoeira sem falar da história da abolição da escravatura, né? E
a abolição da escravatura, ela passa por esse momento que é a abolição do tráfico de escravos, que é o momento chave para se entender essa história. Afinal de contas, a história... Sim, afinal de contas, como vamos começar a ver a partir do próximo vídeo, né? Tudo mudou a partir do momento que conseguiram proibir o tráfico negreiro, né? A segunda coisa que a capoeira tem a ver com essa história e o impacto está presente até hoje, né? Eu vou demonstrar com um exemplo prático, né? Só porque sim, né? Enfim, para que falar se eu posso demonstrar, né? Navio negreiro, tumba flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Segue a nau errante, singrando saudades, África distante, ouça meus cantares. Mãe que perde filho, rei perde rainha, fogo perde o brilho, enquanto definha câmara. E viva meu Deus, e viva meu Deus, câmara. Né? Isso que eu cantei não era originalmente uma ladainha, né? Mas cantei como ladainha. Música Navio Negreiro do Tony Vargas. E esse é um exemplo perfeito do que essa história tem a ver com a capoeira. E não é só porque é justamente falando disso que a música tá, né? Mas porque essa história, como a gente vai conversar ao longo do vídeo, é responsável pela entrada de vários portugueses, dezenas, talvez centenas, né, na capoeira, né, pela criolização da capoeira. E também adoro essa música Ciborgue, né? E essa música e a ladainha, esse tipo específico de música, não é africano, né? As músicas africanas são os corridos, né? Por exemplo, ai, 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 São Bento me chama, ai, 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 me chama que eu vou, ai, 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 jogar capoeira, ai, 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 lá em Salvador, ai, 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 né? São as músicas assim que a gente vê não só na capoeira, mas também na umbanda, no candomblé, no samba, no batuque, né? Agora, ladainha, o Antônio Liberato, ele tem um vídeo dele dizendo, né, que a ladainha é uma das influências que os portugueses deram para a capoeira, né? Para quem não sabe aí o que é uma ladainha, o que é um corrido, né? Eu demonstro, fiz dois exemplos, né? Essas músicas que são assim mais longas, sem um coro, né? Elas são ladainhas. Essas músicas curtas, que é o cantador cantando uma coisa, o coro cantando outra, né? E que o objetivo é principalmente, muitas vezes, não sempre, né? Mas improvisar, são os corridos, né? E aí esse coro que tinha no final dessa música, né? Ele não faz parte da ladainha, né? Esse aí já é a chula, esse iê, viva meu Deus, iê, viva meu Deus, câmara, iê a capoeira, câmara, isso é uma chula, né? Não é um corrido. Enfim, e aí pra quem não é capoeirista, né? Ficar sabendo, a gente também tem na capoeira as músicas que são chamadas de quadras, que são músicas
não necessariamente de 4 versos, né? Mas são músicas que têm a mesma função da ladainha, que é ser cantada no começo da roda. Ladainha é para Angola, quadra para regional, e elas são curtas, né? Então por exemplo, Ayuna Mandingueira, quando tá no bebedouro, sabida foi ligeira, capoeira que matou câmara, água de beber, água de beber, câmara, né? Essa aí seria um exemplo de quadro. E aí também a gente tem outro tipo de chula, né? Que são assim, músicas com estrutura mais complexa, né? Que aí por exemplo, essa música, ela era uma chula originalmente, né? Entre cada uma das estrofes tem um coro cantando, né? Navio negreiro, né? Mas enfim, aí o que acontece? Como é que os portugueses chegaram nessa história, né? Bom, com o fim do tráfico de escravos, a gente tem um problema para os malditos escravocratas, né? Se não tem mais escravo, se não pode mais comercializar escravo legalmente e o governo está perseguindo os coitados dos nobres traficantes de escravos que só querem ajudar o crescimento do país, né? Eles tinham que, para começo de conversa, fazer com que o escravo durasse mais de 7 anos, se é que isso era possível, né? Quer dizer, como é que você vai tratar melhor um escravo, né? E esse foi um dos desafios que esses babacas tiveram que enfrentar, né? Então vai ter inclusive manuais ensinando aos fazendeiros a como tratar melhor o escravo para ele não morrer em 7 anos, né? A segunda coisa, que é uma consequência direta, é que o preço vai subir ainda mais do que tinha subido, né? Não só do escravo que era traficado ilegalmente, mas também do escravo traficado legalmente. Afinal de contas, o que foi proibido foi o comércio transatlântico, né? Não foi pela lei, ainda se podia vender escravos internamente, né? Dentro do próprio país. Então, o que vai acontecer? Nessa época, século XIX, a gente está na época do cultivo do café, né? E o cultivo do café ele estava concentrado lá na região sudeste, né? A famosa lá que tem a terra roça, né? Não é terra roxa como a gente abrasileirou o italiano, né? Porque para começo de conversa, a terra não é roxa, a terra é vermelha. Roça em italiano quer dizer vermelho, né? Então lá, que era um solo extremamente fértil, aí desmataram todo o vale do... esqueci agora o nome do rio, né? Plantaram café e sugaram toda a terra e depois foram expandindo aí para o resto, né? Do região de São Paulo. E aí... em compensação, né, se a gente tem uma grande demanda na região sudeste por mão de obra escravizada, a gente tem na região nordeste uma nova crise da monocultura da cana-de-açúcar, né? Porque esses monocultores nunca deram lucro nenhum, né? Podem dizer o quanto quiser que eles aqui são a riqueza do Brasil, mas é a maior mentira de todas, né? Não tem como você querer lucrar plantando laranja, vendendo laranja e comprando suco de laranja, né? Isso aí é a maior balela de todas. Essa gente, inclusive, vive endividada até hoje, né? Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém. Só que algumas pessoas escolhem ignorar, né? Então, esses donos de engenho estavam em crise de novo e começaram a vender os escravos, e venderam justamente para o sudeste, né? Então, o que vai acontecer? Para além disso, começa-se também a ter a demanda dos escravos que estavam nas cidades do sudeste trabalhando, né? Começa-se então a vender esses escravos todos para os cafezais. E aí a gente tem um buraco, né? Que fica nas cidades, né? Porque aí agora quem é que vai carregar
as encomendas, quem é que vai levar as cartas para as pessoas, né? Enfim, parecia até a greve negra que teve na Bahia em 1800 e esqueci quando, né? Que tem inclusive um vídeo no meu canal, Papo com Grilo, falando dela, né? Que as pessoas tinham que inclusive caminhar, né? Porque os escravos estavam em greve. Enfim, então o que acontece? Vai começar a vir muito imigrante português para as cidades, né? E não só isso. A gente vai ter, né, o senador Vergueiro, que era um importante político paulista aí, que vai ser o primeiro a ter a ideia de trazer trabalhadores imigrantes, né? E aí essa ideia apoiada pelos cafeicultores, né? E ele vai fazer isso entre 1847 e 1857, né? Pela empresa Vergueiro e Companhia, né? Desde 1847 que ele já estava vendo onde é que toda essa história ia dar, né? Porque a Lei Eusébio de Queiroz só foi aprovada em 1850. Então, o que acontece? E aí, esse que é um detalhe importante para entender a história do Brasil, né? Não é que não tinha pessoas trabalhando não é que não tinha pessoas para trabalhar esqueci agora como é que era o nome. Fugiu, nas cidades. Não é isso. Se você for olhar, a taxa de desempregados do Brasil é gigantesca, né, nessa época. É uma coisa absurda, mas eu vou falar disso daí melhor no pós-abolição, né? Mas o princípio começa aqui, né? A questão toda é que se viu uma oportunidade de trazer gente de fora para branquear o Brasil, para branquear as cidades. A ideia toda, na verdade, era essa, né? Então, e aí que a gente começa a ter o racismo se aproximando ainda mais do que ele é hoje, né? Porque quando a gente tinha a questão dos escravos, né, não é que não tinha racismo, é óbvio que tinha. Boa noite, Lucas. Né, óbvio que tinha. Mas aí a questão fica mais agravada, porque antes antes o preto trabalhava, né? Obrigado, mas trabalhava, né? Apanhando, mas trabalhava. Mas agora, né, a gente cria um discurso em que o preto, ele é vagabundo, o preto é vadio, né? Então a gente tem que contratar pessoas que não são assim. A gente tem que contratar pessoas que são mais dedicadas ao trabalho, que entendem isso. Então a gente contrata gente da Europa, não contrata gente do Brasil, né? E esse é um discurso que as pessoas realmente tinham, né? E aí, o negócio que fica ainda mais louco é o seguinte, né? Primeiro vai se pensar aí na mão de obra chinesa, que era uma mão de obra mais barata do que a europeia, só que em 1878, isso é por volta de 1878, né? O Congresso Agrícola vai discutir a questão, só que aí vai ter uns atritos aí com os chineses, com a Inglaterra e Portugal, né? Então essa ideia não vai para frente, né? E vão ficar mesmo com a ideia da imigração europeia. O Estado vai começar a tomar a obrigação de trazer imigrantes europeus, né? E aí o negócio fica bizarro nesse ponto, porque é aquilo, né? Os senhores de engenho não gostaram. Os senhores de engenho, os barões do café, não gostaram muito dessa ideia de ter gente livre trabalhando para eles, né? Então, além de seriam obrigados a consumir a comida que era mais cara lá no armazém dos próprios fazendeiros para quem eles trabalhavam, né? Eles não receberam pagamento, eles eram postos para trabalhar em cafezais menos produtivos, porque aí fazia parte do acordo, o dinheiro deles era proporcional ao que eles produziam, né? Enquanto que os escravizados estavam sendo postos para trabalhar nos mais produtivos, né? Os fazendeiros ficavam acusando os imigrantes de serem preguiçosos e desordeiros, né? E as condições eram tão terríveis que esses engajados, como eram chamados, né, vão ter uma média de vida de 3 anos, né? O escravo tinha de 7 anos, só que aí a primeira coisa que tem que ser entendida
é que o fazendeiro não tinha custo, né, para trazer eles para cá, diferentemente do escravo que ele tinha que comprar, né. Segundo ponto que tem que ser entendido, que esse é o ponto que realmente é o que impacta mais, né, a gente está falando de um clima completamente diferente do clima da Europa, né, gente? A gente está falando de Brasil, né, não é nem o Nordeste, não é nem uma Amazônia e o Sudeste, mas ainda assim é um clima tropical, né? Diferentemente da África, que está num clima tropical, a Europa não está num clima tropical, né? Isso tem impacto. Para além disso, tão importante quanto, no Brasil a gente tem diversas doenças tropicais, assim como na África, coisa que não existia na Europa, né? A Europa tinha muito mais doenças, só que doenças de outro tipo, né? Então tudo isso tem um impacto muito grande. E daí uma média de vida tão baixa para esses engajados, né? E então é claramente um trabalho análogo à escravidão. Para o escravizado estava ainda pior, para vocês terem ideia, um escravizado cuidava de praticamente o dobro de pés de café que um imigrante italiano trabalhava, né? Quanto a isso não se discute. Mas ainda assim, era uma condição análoga à escravidão, né? Então, o que acontece? Inclusive, quando a pessoa fugia do trabalho, né? Fugia não do trabalho, mas do fazendeiro, né? Miserável, ele saía cartazes, saía anúncios no jornal com recompensa para quem achar essa pessoa, e a pessoa era presa e enviada de volta, né? Então, mais ou menos a mesma ideia que tem do Capitão do Mato, né, para os escravizados, a gente tem para os engajados, né? Então essa é uma gente muito mau caráter mesmo, essa, né? Não é de se impressionar, gente, que tem escravo só pode ser gente mau caráter, né? Só que claro, a diferença de um engajado para um escravizado é que o engajado tem contrato, né? O engajado é um cara com contrato. Então o contrato era assinado lá na Europa, né? Com um tempo estipulado de 5 anos de trabalho, né? Só que, qual que é o problema? A gente está falando de pessoa pobre, porque apesar da ilusão que muita gente tem no Brasil dos imigrantes, nossos ancestrais imigrantes europeus, pessoas super chiques e finas, né? Que apesar daquele ancestral negro que a gente tem em algum canto da família que a gente ignora, nos torna pessoas brancas e ricas, né? Apesar dessa grande ilusão que as pessoas têm, ninguém sai de onde mora porque lá tá bom, né? Então a gente está falando de gente que era pé rapada, né? A gente está falando de gente pobre, e essa gente pobre era gente analfabeta, né? Assim como no Brasil pessoa pobre era pessoa analfabeta, pessoa pobre na Europa era pessoa analfabeta. Então estava escrito no contrato que ia ser por 5 anos, mas a pessoa não sabia ler. Como é que ia saber que era por 5 anos? Então, na prática mesmo, o que valia era quando tempo o senhor de escravo e de engajado para que ele trabalhava estipulava, não era o que estava no contrato. Então, até aí, o cara podia ficar atrapalhando a ad eterno, né? Então, para além disso, né? Os engajados muitas vezes inclusive em porão de navio negreiro junto com o escravo que era traficado ilegalmente, né? Engajado era gente pobre, então os engajados das cidades se vestiam, moravam, comiam e viviam como os escravos, né? A época em que os engajados chegam no Brasil é a época em que coincide o surgimento dos cortiços, né? Que eram as antigas favelas. Vou falar melhor disso no pós-abolição, né? Quando a gente for falar pós-abolição. Então a primeira menção policial um cortiço que se tem é de 1856, né? E nesse ano 51,6% dos habitantes dos cortiços eram portugueses, enquanto 35% eram nacionais, né? Os portugueses também moravam majoritariamente em Santa Rita,
né, que era aí a sede da malta Flor da Uva, né, ou Três Cachos, seguida aí de Santo Antônio, que tinha 24,7%, né, e a malta de Santo Antônio, eu não lembro agora qual que era, do Velho Carpinteiro de São José, não, essa dos franciscanos, eu não lembro qual que era qual que era a malta de Santo Antônio, mas enfim, né, e os presos estrangeiros na casa de detenção, mais de 50% eram portugueses, né, quer dizer, os portugueses superavam os nacionais nos crimes cometidos principalmente contra a propriedade, ou seja, roubo, furto, assalto, arrombamento, porque era gente pobre, né? Então, isso falando da cidade do Rio de Janeiro, o que eu quero demonstrar com isso? Que esses portugueses estavam extremamente próximos dos pobres brasileiros, dos escravos brasileiros, isso falando num contexto de cidade, um contexto urbano. Então, né, e além de tudo, a idade em geral deles era de 13 a 17 anos. Mesma idade em que as pessoas começavam a ser iniciadas nas maltas de capoeira, né? Então a capoeira ela se torna um espaço de socialização para o imigrante, né? Para além disso, os portugueses em especial, porque até aí esse contexto da imigração não abarca só português, apesar de eles serem maioria, né? Mas os portugueses, além de tudo, os portugueses pobres, eles tinham muito a cultura do fado, e os fadistas, né, eles eram tão próximos dos capoeiras que um cronista vai afirmar que os capoeiras eram os fadistas cariocas, né? Então, assim, só para vocês terem ideia, enquanto os fadistas usavam calça de boca de sino, cabelos soltos e desalinhados, chapéu desabado e sapato de salto de prateleira, né, os capoeiras cariocas usavam calça larga, paletó, saco desabotoado, camisa de couro e chapéu feltro, né? Então, há uma ou outra semelhança na forma de se vestir, né, especialmente quando a gente fala da questão da calça, né? E, para além disso, os fadistas eram conhecidos por sua luta de golpes extremamente ágeis e especialmente por usar navalha, né? A navalha, é óbvio que já era utilizada pelos capoeiras, eu já falei disso num vídeo há muito tempo atrás, né? Mas a navalha era instrumento de trabalho, né? E as armas usadas pelos capoeiras de início eram o que tivesse na mão, né? Então a pessoa trabalhava com a navalha estava na mão e usava a navalha mesmo, né? Mas a partir aí da década de 1850, com a entrada em massa dos fadistas, navalistas portugueses, a gente vai ter um uso muito maior, muito mais intenso da navalha na capoeira. Daí vai vir essa associação da navalha com a capoeira, que é extremamente importante para se entender a capoeira do século XX, né? E que então eu não vou falar aqui agora, até porque esse vídeo já está bem longo, né? Mas assim, só para vocês terem ideia, a navalha era estereótipo de capoeira, né? Então, enfim, essas são algumas contribuições que os portugueses tiveram, né, para a capoeira, inclusive essa da ladainha, segundo aí o Liberac, né, que propôs, né? Então, próxima semana, né, gente, a gente continua falando mais especificamente da abolição da escravatura, né? Aí eu vou ter que ver se eu vou falar do ventre livre ou do movimento em si, né? Mas isso fica para a próxima semana. Por hoje é só. E agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e comentar, né? Também agradeço quem não é inscrito no meu canal Papo com Grilo for se inscrever. Agradeço todo mundo que for lá dar visualização pro meu canal. Esse vídeo vai estar dentro aí do YouTube dentro de uns 15 minutos. E por hoje é só.